Agora sim, Café com Negócios, começando aqui a primeira live desse novo projeto tão lindo que acaba de nascer e caiu aqui rapidinho, mas voltou, vamos em frente. Qual o objetivo do Café com Negócios? Gente, quem tá chegando aqui, por favor, encaminha aí, porque eu caí na outra live, por favor, encaminha pro pessoal. Quem tiver nos meus grupos, por favor, encaminha lá nos grupos, fala que nós estamos ao vivo. Por favor, que caiu aqui. Já vou falar o objetivo da live, já vou falar o objetivo do Café com Negócios, que é esse movimento que a gente vai começar agora através das lives semanais, tá? Então, vamos lá. Bom, o título do nosso encontro de hoje aqui no Café com Negócios, como cuidar dos bastidores do seu negócio. Por que eu escolhi esse tema para a gente começar a nossa jornada de Café com Negócios aqui no Instagram e nos nossos encontros semanais? Porque eu não sei vocês, mas eu não aprendi sobre negócios na faculdade. Eu fiz psicologia. Eu sei que tem muitas faculdades hoje que até estão incluindo um pouco mais sobre negócios e tudo mais, mas normalmente a gente tem que buscar fora. Educação financeira a gente tem que buscar fora, empresariar a gente tem que aprender muitas vezes na marra. Quem aqui está chegando e é empresário vai confirmar isso comigo. Muitas vezes a gente está ali no olho do furacão, enquanto você abrir um negócio, você tem que aprender a se virar e ver o que vai acontecer, né? E muitos negócios bons fecham, muitos negócios entram inclusive em falência, porque são feitos por especialistas técnicos maravilhosos e não por empresários e empresárias de verdade. E o objetivo então do Café com Negócios é que a gente vá desenvolvendo essa mentalidade empresarial. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aqui. Recomendo fortemente que você encaminhe essa live para os seus amigos, para os grupos aí, para quem você achar que pode ser uma contribuição. Hoje nós vamos falar então sobre como cuidar dos bastidores do seu negócio e estamos só começando uma jornada aqui, tá? Outra coisa importante, essa live só vai ficar gravada rapidinho aqui, só dá para dar tempo da gente subir lá no canal do YouTube. Por quê? Porque lá é o lugar dos conteúdos mais longos, tá? Então nós vamos subir para lá e depois ela vai sair daqui do Instagram. Então, você que deseja acompanhar toda a jornada, inclusive vários outros materiais incríveis que estão disponíveis gratuitamente lá no YouTube, você pode já entrar depois que a gente terminar aqui no meu canal, tem o link na bio, e você pode, então, já acompanhar outras coisas por lá e seguir essa nova temporada aí de lives através de lá também, a partir de lá também, tá bom? Então, vamos ao que interessa aqui no nosso encontro de hoje. Primeira coisa que eu quero discutir aqui com vocês. O que é ser empresário, empresária? Você já parou para pensar nisso? Conta aí para mim, o que é ser uma empresária? Basta ter um CNPJ? Escreve aí para mim, o que você acha disso? O conceito teórico de ser empresário, pelo menos no Brasil, não sei se em outros países pode ser diferente, mas acredito que não também. Basta você ter um CNPJ que você é conceituada uma empresária ou empresário. Então, todo mundo que tem uma empresa, que tem um CNPJ, é uma empresária. Ponto. Assim como, o que é ser empreendedor? Gosto muito de refletir isso com você, porque algumas pessoas às vezes falam assim pra mim, eu só vou ser empreendedor quando eu tiver um negócio, quando eu tiver um CNPJ. Não. Todos nós somos empreendedores, independente de onde você trabalha. Se você não trabalha, se você tem negócio CNPJ, se você não tem, se você é profissional liberal, não importa. Por que todos somos empreendedores? Gente, dá pra ouvir a sirene aqui? Acho que dá, né? No Instagram dá, não dá no Zoom. Tá, mas vamos lá. Então, o que é ser empreendedor? Empreender é criar solução. Escreve aí pra você, tome nota, tá? Se você não tá com papel e caneta, depois você volta lá no YouTube e aí você escreve esses pontinhos, tá? Dá pra ouvir? Obrigada, Marco, que bom que você tá aqui. Então, vamos lá. Empreender é criar soluções. Então, você concorda comigo que todo mundo cria solução? O teu colaborador mais lentinha, tá criando algum tipo de solução dentro do teu negócio. Teu filho, tua filha criam soluções. Tua esposa, teu marido cria soluções. O coleguinha, o frentista do posto cria soluções. Então, pelo princípio básico,
do que é empreender, todos somos empreendedores. E eu gosto muito de ressaltar isso, principalmente, inclusive, tem uns que só criam problemas. Mas duvido que criam só problemas, que algum tipo de solução cria. Nem que seja o problema que vai gerar a necessidade de uma solução, então está criando algum tipo de solução também. Será que não? Mas eu entendi a brincadeira. Então, gente, eu gosto muito de refletir sobre isso, porque muitas vezes nós, inclusive, quando nós estamos numa fase de crise existencial, todo empresário, toda empresária vai passar várias vezes por crises existenciais. Inclusive, a gente pode ter uma live só sobre isso, tá? É muito comum que em alguma fase da tua jornada empresarial, da tua jornada profissional, da tua jornada de alavancagem financeira ou empreendedora, você entra em crise existencial. Você vai chegar a um ponto onde você se olha e você fala, meu Deus, será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que é esse o lugar que eu quero ir? Será que as coisas estão acontecendo do jeito que era para acontecer? E quando a gente entende que somos empreendedores, que somos criadores de solução, a gente começa a ajustar o nosso mindset. Mindset é a nossa mentalidade, para que a gente possa, inclusive, percorrer esses percalços da vida, esses momentos de crise existencial e crise financeira e crise de vários tipos que a gente pode passar, caminhando em direção a um norte, a um rumo. E é por isso que, antes de falar dos bastidores do seu negócio, eu quero te convidar a uma reflexão importante. Por que você abriu o seu negócio? Paula, mas eu não tenho CNPJ ainda. Tudo bem, você está aqui para cuidar dos bastidores do seu negócio. Todo mundo tem um negócio. Se você está trabalhando, se você produz dinheiro, você tem um negócio, tá? Mesmo que você não tenha o CNPJ. Então vamos alinhar as expectativas aqui também. A gente não vai conversar no Café com Negócios só com quem tem CNPJ. Nós vamos conversar com quem tem negócio. CNPJ hoje significa sou empresário, ok. Mas todos nós... Ai, subiu um joinha aqui. Mas todos nós somos empreendedores, porque todos nós criamos soluções e todos nós temos um negócio. Então vamos deixar isso alinhado para a gente poder se organizar aqui, tá? Então, partindo do princípio que todo mundo tem um negócio e que nós vamos falar sobre os bastidores desse cuidado, aí eu entro numa reflexão também importante que é 99 é muita coisa, mas eu vou colocar assim, ó, 85% das pessoas que abrem um negócio, principalmente no Brasil, presta atenção nisso, tá? 85%, isso é uma estatística da minha cabeça aqui, porque eu tô avaliando que é a grande maioria, mas é possível que seja mais do que isso, tá? Vamos colocar aqui, então, que 85% das pessoas que abrem um negócio no Brasil, essas pessoas são técnicas especialistas, muito boas. Então, por exemplo, é uma médica maravilhosa, é um advogado maravilhoso, é uma psicóloga maravilhosa, é um eletricista muito bom, é um engenheiro extraordinário, tá? Porém, essa pessoa, ela não tem noção do que é ter uma empresa. Do que precisa, e eu mesma, inclusive, não sei aqui quem já conhece um pouquinho minha história, talvez em alguma das nossas lives aqui eu conto um pouco mais das nossas histórias, mas eu já fali 3 vezes. E por que eu fali 3 vezes? Eu não tinha noção do que era um negócio. Sempre fui uma técnica especialista maravilhosa. Eu estou empresariando, ou seja, cuidando do negócio como uma empresária, entendendo que tem as áreas, entendendo que tem gestão de pessoas, entendendo que tem gestão de processos, entendendo que tem gestão financeira e todas as áreas que envolvem a gente não só cuidar da empresa, cuidar dos negócios, mas também fazer os investimentos certos em cada área para que a empresa ela vá crescendo com sustentabilidade. O negócio só entra em falência ou em grandes crises a ponto de quase fechar porque não tem o olho no todo. Anota isso aí. Se você é uma técnica especialista extraordinária e você foca em entregar, então dois riscos podem acontecer com você se você não sabe empresariar, se você não sabe cuidar dos bastidores do seu negócio. Então, o risco número 1 é você só entregar, e isso você pode ficar sem vender, porque você pode se perder na linha de raciocínio da entrega e ficar tão fortemente focada na entrega que quem vai vender? Então, são três questões que podem acontecer, tá? Um é não vender. Aí não adianta, você vai entrega, daqui a pouco você não tem mais para quem entregar.
Então, não vender é um risco de quem é técnico especialista e não é empresário, tá? O risco número 2 é você parar de vender, parar de entregar para poder fazer enlouquecidamente os bastidores do negócio. Então, ao invés de você ir para fazer caixa, ao invés de você ir fazer as entregas, ao invés de você ir se relacionar para ficar conhecida, ao invés de você ir se movimentar para que você faça, inclusive, mais resultados na sua empresa, principalmente na área de vendas, e isso é uma das coisas que nós mais vamos focar, você acaba ficando na parte operacional. E aí você para de fazer as coisas importantes para gerar caixa, para virar o ponteiro do negócio que a gente fala, para poder ficar cuidando dos bastidores. E eu já vou voltar nesse, que são dos mais importantes. Então, um é focar demais na venda, outro é ficar demais no operacional e outro é acabar delargando a sua empresa, o seu negócio na mão de alguém. E isso, inclusive, já aconteceu comigo várias vezes, acontece com muitas clientes minhas, acontece com todas as clientes, todos os clientes, todos. Inclusive, quando a gente faz exercício sistêmico, que a gente coloca no campo aqui com as pecinhas, quando a gente vai abrir uma observação, não dá pra enxergar ainda, né? Deixa eu ver aqui. Consegue enxergar aqui? Olha aqui, isso aqui é muito sério, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Imagina que isso aqui é você, tá? Então aqui tá você. Aqui tá a sua colaboradora, seu colaborador, seu marido, sua esposa. Tem alguém ali, tem alguma pessoa que é teu parceiro principal ou alguém que trabalha pra você, tá? Vou colocar aqui. Aqui tá a sua empresa. Aqui estão os clientes. E vamos lá. Aqui tá o seu casamento com problema, tá? Muitas pessoas têm problemas no casamento. Não sei se vocês sabiam disso. Aqui estão os clientes, tá? Então vamos fazer uma observação aqui comigo. O que muitas vezes, o que é muito comum de acontecer quando eu vou abrir uma constelação de uma empresa, tá? Então aqui tá a empresa. Aqui tá o casamento com um problema, de repente alguma questão dos filhos, etc. Aqui tá você, aqui tá uma colaboradora. Vou colocar aqui. Não, é suficiente, tá? A maioria das vezes o que acontece? Essa pessoa aqui, ó, tá olhando pra cá ou olhando pra cá, vocês veem que tem olhinhos? Então às vezes essa pessoa que é você, tá olhando aqui pro casamento, pro problema do relacionamento de casal ou pros filhos, pra família, pra alguma questão da família. Às vezes tá olhando pra alguma questão de pai, mãe. Às vezes tá olhando pra tantas dores e traumas de infância que nunca tratou, que essa pessoa aqui, ela não tá disponível. Aí, muitas vezes acontece isso, ó. O cliente tá aqui, ele tá olhando pra pessoa, a maioria das vezes o cliente tá requerendo, parece que faz assim, olha pra mim, Adri, olha pra mim, Bia, olha pra mim, Cássia, olha pra mim, eu tô aqui, entendeu? Aqui o dinheiro, olha pra mim, alguém olha pra mim, ninguém olha pra mim. E quem tá cuidando da empresa é o colaborador, a colaboradora. Às vezes um parceiro, uma parceira, um fornecedor, uma fornecedora. E é muito comum isso acontecer. Mais comum do que você imagina. Quando a gente faz um diagnóstico sistêmico ali da empresa, isso aqui é muito comum de acontecer. Certa vez aconteceu a seguinte situação. Tava o cliente aqui, a esposa do cliente aqui, o filho do cliente aqui. A empresa ele colocou aqui, foi alguma coisa assim. Primeiro colocou assim essa configuração. Aí o cliente fez assim, ó. Ah, não, mas meu negócio é aqui. Aí ele se afastou. A esposa tava com questões. E a gente olhou e falou, tá, e quem tá cuidando da empresa? Quem tá cuidando dos negócios? Ninguém. Essa peça aqui, essa peça aqui não sei o que é, ela não precisa dela aqui, que era o casamento, que era a relação de casal. E aí nós precisamos fazer o quê? Tratar a relação de casal. Então, por que eu tô passando esses dois exemplos aqui pra vocês e mostrando um pouquinho dos bastidores da parte sistêmica também? Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer para que a gente possa mudar o nosso negócio, para que a gente possa alavancar os nossos resultados, é cuidar da gente.
é cuidar da nossa base, é cuidar da nossa parte psicológica, é limpar, ressignificar a nossa história de base, que é o quê? A nossa história de origem, a nossa história de relacionamentos, a gente se olhar primeiro. Tanto é que todo mundo que chega para fazer uma mentoria empresarial comigo, a gente passa no mínimo um mês só cuidando de pessoa física, tá? Então, nem estava previsto eu falar isso aqui para vocês, mas eu acho muito importante a gente considerar esse aspecto, porque senão muitas vezes você também fica numa ilusão, né? Eu percebo que muitas pessoas que estão vivendo um momento de busca de alavancagem financeira e de alavancagem, Ruth, linda, e de alavancagem empresarial, acaba tendo muitos problemas e tendo travas e o negócio não indo para frente, porque não tem essa base constituída, que é a base da pessoa física, psicológica, emocional e sistêmica, tá? Uma outra coisa importante pra gente considerar é o seguinte, anota essa frase aí: quem não tem a visão da casa pronta, minhas alunas sabem qual que é o restante dessa frase. Quem não tem a visão da casa pronta, reticências, não suporta a obra. Ok? Anota essa frase: quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Pra gente crescer na vida, como adultos, você vai abrir um negócio, o que vai acontecer? Você vai ter altos e baixos. Você vai ter que lidar com coisas que você nunca imaginou na vida que você fosse lidar. Você vai ter que criar soluções para coisas que você nunca imaginou, igual quem que estava falando aqui? O Marco estava falando, né? Tem gente que só cria problema. Sim, tem gente que só cria problema e você vai ter que resolver o problema. Se está na vida de adulto, você vai ter que resolver o problema. O problema está criado, você vai ter que resolver o problema para que você possa seguir adiante. Então, como adultos, a gente precisa encarar algumas verdades para que a gente pare de fugir, inclusive trabalhando muito. Eu criei uma teoria de que existe o workaholic disfuncional e o workaholic funcional. O que é workaholic? A pessoa viciada em trabalho. Já ouviram essa expressão, workaholic? Então, o workaholic, quando você trabalha muito, a pergunta é, você trabalha muito por quê? Por que você está trabalhando das 8 à meia-noite todos os dias? Qual é a intenção verdadeira por trás de você trabalhar muito? E outra coisa, você trabalha muito e tem resultado, ou você trabalha muito e tá rodando em círculos? Gente, eu tô falando várias coisas aqui, que na verdade cada uma dessas coisas aqui vai virar um tema de live, tá? Porque eu tô abrindo o movimento do Café com Negócios aqui com vocês, e cada uma das coisas que eu tô falando, cara, cada uma dessas questões aqui dá literalmente um tema de live para cada uma dessas reflexões, tá? Então, esse entendimento do porquê que você faz o que você faz, do porquê que você abriu esse negócio, do porquê que você criou essa solução para o planeta, é muito importante. Até porque 99%, essa eu vou falar 99% mesmo, 99% das soluções que a gente entrega para os nossos clientes, para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente atende, vende alguma coisa para elas, seja um produto físico, um produto online, um produto de consultoria, um serviço, tem a ver com uma solução que nós encontramos. Eu até estava falando numa palestra esses dias, não existe concorrência na perspectiva, quando a gente olha e entende que cada pessoa gera a solução, mesmo que seja o mesmo produto. Então, por exemplo, eu, Paula, sou mentora de negócios, sou consteladora familiar e consteladora empresarial. Meu foco principal é constelação empresarial e desenvolvimento de negócios na perspectiva sistêmica, né? Consultoria sistêmica, e agora também os projetos de programas de desenvolvimento de saúde emocional, principalmente a partir da educação financeira nas empresas. Então, eu sou palestrante e treinadora. Ótimo. Mas por que você vai me contratar? A Ruth, por exemplo, está lá em Portugal. Por que ela me contratou? Com certeza lá em Portugal tem consteladoras, tem mentoras de negócios extraordinárias. No Brasil tem pessoas muito mais famosas, com certeza. Por que me contratou? Por que ela me encontrou? E, gente, se você entender isso aqui, muda totalmente o rumo do teu negócio, tá? Se você entender que você é uma pessoa única, e você não é única porque romantizando, você é única, você é a princesa dos olhos, a menina dos olhos do seu papai, da sua mamãe, ou sei lá o quê. Não, não é nessa perspectiva.
É você entender que você é única, porque a história que você viveu, os traumas que você viveu, as superações de quase morte que você passou na sua jornada, as coisas que você foi desenvolvendo, inclusive as soluções que você foi empreendendo no caminhar, que são a maioria das vezes, inclusive, para te salvar, viraram soluções totalmente diferenciadas que nada nem ninguém, mesmo uma pessoa que faça um treinamento com você, essa pessoa não vai conseguir entregar igual. Quando a gente entende isso, isso vira o nosso poder. E quando a gente entende o nosso poder e a gente lembra, vai lá no dia 0, não é nem no dia 1, vai lá agora, no dia 0, onde você falou, vou abrir esse negócio, vou começar a trabalhar com isso, vou entregar esse produto como um serviço, como um produto físico, eu criei esse produto. Por que eu criei esse produto? Por que eu criei essa solução? Da onde veio isso? Então, quando eu entendo da onde veio isso, entendo a minha unicidade, eu consigo fazer uma projeção de futuro. Eu consigo visualizar para onde eu tô indo com isso. Eu consigo emocentizar, como diz a Elaine Urives, essa palavra, esse termo é registrado por ela, inclusive. Eu consigo emocentizar o meu propósito, o meu porquê. Olha que forte que é isso. Então, vou voltar lá na frase que abriu esse tema aqui na live. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Então, nasce um produto, nasce um projeto, nasce uma ideia extraordinária, nasce uma empresa, nasce uma sede, nasce um produto físico, nasce uma solução. Essa solução, ela nasceu de alguma questão, ou que você viu de demanda do mercado e que você falou, cara, o mercado tá precisando disso e eu vou me especializar nisso, eu vou entregar isso. Mas a maioria das vezes, inclusive como diz Simon Sinek, até deixei esse livro aqui, ó, Comece pelo Porquê. Simon Sinek é um palestrante norte-americano muito top, que ele nos ensina o Golden Circle, que eu vou até desenhar aqui pra vocês. Mas quando você tem muito claro por que você começou, por que você criou o que você criou, e você começa a olhar, ok, o que eu quero com isso? Pra onde eu quero ir com isso? Aí você começa a criar uma estrutura emocional capaz de sustentar você nos momentos difíceis da sua jornada. E no momentos difíceis nós vamos ter, e adultos já entendem isso. Crianças desistem no meio do caminho porque não conseguem bancar. E parte do momento... Por que crianças? Porque todos nós temos uma criancinha machucada dentro de nós, birrenta, chateada com a vida, entendeu? Que muitas vezes vai reinar, sabe? Você já viu criança reinando? Isso eu não quero, eu não preciso disso. E quantas coisas você deixou de viver, e quanto você deixou de crescer nos seus negócios, e o quanto que você deixou de firmar o seu propósito, ajudar pessoas e contribuir através das soluções que você tem, porque você reinou como criança. Entende? E é por isso que a gente tem que se tratar, gente. O princípio do crescimento dos negócios. Até o Johnny Martins, meu querido mentor do Fire Club, daqui a pouco eu vou estar com eles lá na Missão Fire. Ele fala muito isso. Os empresários precisam de autoconhecimento. Se você não se autoconhecer, se você não buscar esse olhar para si, para dentro, você vai se perder no meio do caminho. Eu vou desenhar o Golden Circle aqui para vocês olharem o que o Simon Sinek fala, né? O porquê, como e o que. Quem aqui já viu esse Golden Circle, Círculo Dourado? Então, o que o Simon Sinek ele fala, né? Que a maior parte das empresas, quando os empresários e empresárias não têm ainda consciência, acabam criando uma empresa do o quê? Então, eu vou vender café, vou vender xícaras. Olha que bonitinha a xícara aqui. Vou vender canecas. Ok, vou vender canecas. Como que eu vou vender canecas? Eu vou produzir as canecas e vou vender via site, vou vender online. Vou fazer um e-commerce de canecas. Por quê? Para fazer dinheiro. Eu vi que caneca é legal, é bacana, já vi que um monte de gente que faz caneca ganha dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou vender caneca. Então não tem uma base mais profunda. Não tem um porquê emocentizado. O que é emocentizado? Não tem uma emoção, não tem um propósito mais profundo por trás disso. Só que nós precisamos de caneca, nós precisamos de água, nós precisamos de comida, nós precisamos de computador, nós precisamos de celular, nós precisamos de um monte de coisa. E os negócios que nascem sem essa profundidade de um porquê, de um propósito maior, vão permanecer. Não quer dizer que vão fechar. Eles são negócios importantes para o planeta.
entendeu? Nós somos consumidores de todos os tipos de negócio porque eles são importantes para todos nós. Só que daí o que o Simon Sinek traz de insight para nós com o Golden Circle? Ele traz inclusive a Apple. Agora eu me rendi a Apple, que eu era no Apple, agora eu sou Apple. E ele fala do Steve Jobs. O Steve Jobs, o que aconteceu com ele? Quem aqui já assistiu o filme dele vai saber. Quando ele estava na faculdade, acho que ele nem terminou a faculdade e tudo mais, ele decidiu que ele queria deixar acessível a tecnologia na palma da mão das pessoas. Era aquela época que os computadores eram grandes, que era super difícil, ninguém ia ter um computador em casa, ninguém ia ter, imagina, celular, nem existia, nem a possibilidade de ter um celular. E ele decidiu que ele deixaria a tecnologia na palma da mão das pessoas. E aí ele chamou um grupo de nerds, começou a passar umas ideias, não sei o que, e foram criando. Aí veio iPod, iPad, iMac, aí tudo, né? iPhone e tudo mais. E aí o que o Simon Sinek nos traz aqui de insight? Ele fala o porquê do Steve Jobs transcendeu a existência dele. O porquê dele era tão forte e era um porquê tão profundo que as pessoas se conectaram com a Apple de uma maneira tamanha que quem realmente está conectado com o propósito da Apple, ele diz, né? As pessoas chegam a ficar 6 horas numa fila para comprar um lançamento da Apple, mesmo Steve Jobs morrido, tendo já ido embora do planeta. Ah, Paula, mas é por causa da qualidade. É além da qualidade. Porque se a gente for olhar, existem aparelhos de celular, aparelhos de computador, etc., que são tão bons quanto ou até melhores. Mas a marca iPhone vem com um conceito. Inclusive, nós podemos fazer uma live aqui, pensando nos insights, só de branding, falar de branding, de marca pessoal, de marca da marca, por trás da marca. Então, qual é a impressão energética, espiritual que o Steve Jobs deixou a ponto da gente ter uma sociedade mundial que para tudo que está fazendo para comprar um iPhone? Que para tudo que está fazendo, que não quer saber de outro tipo de marca a não ser a Apple. Então isso é muito forte, isso é muito profundo, vem de um porquê. Então o Simon Sinek chegou à conclusão de que empresas que nascem de um porquê, aí elas vão pro como, daí elas vão pro quê, elas são empresas mais fortes, elas são empresas mais perenes, elas são empresas com mais longevidade, elas são empresas que impactam mais o planeta, elas são empresas que têm muito mais resiliência na hora da crise. O contrário de empresas que nascem do quê? Ah, vou abrir uma caneca, tá. Vou vender no e-commerce e vou fazer isso só para fazer dinheiro. Você vai fazer dinheiro? Vai. Mas quando entra uma crise, quando entra um problema, quando entra uma situação mais complexa, ao invés dessa pessoa resgatar o porquê e ir atrás de criar novas soluções, como por exemplo, quando veio a pandemia, né? As pessoas que têm um propósito de impactar a vida de outras pessoas através de seus produtos e serviços, ela tem um propósito de criar soluções para o planeta e ter negócios para fazer isso, não importa o que ela faz. E um dos maiores erros, isso é uma live legal também para a gente fazer, tá? O propósito, inclusive Flávio Augusto fala muito sobre isso. O verdadeiro propósito de um negócio não pode ser o que você faz e nem o seu produto em si. Ai, agora quando eu faço isso, sobe um joinha aqui. Não pode ser o que você faz. Porque se o teu propósito for o que você faz, se entrar uma crise, igual quando teve a pandemia, se o que você faz não dá para ser entregue por causa de uma causa externa que você não controla, você não tem mais um negócio. Tava conversando com um grande amigo meu do Fire Club também, o Marcos Arthur, que aliás daqui a pouco eu vou encontrar com ele lá. E o que ele falou pra mim? Ele falou que na pandemia eles tinham um negócio de trânsito, de multas de trânsito, era alguma coisa assim, eu não lembro muito bem o tipo da empresa que ele tinha, né? Que ele inclusive ainda tem. Só que na pandemia as pessoas deixaram isso, né? Não era prioridade. Aí, e isso aconteceu com muitos negócios, né? As empresas, muitas empresas faliram, inclusive na pandemia, porque não eram prioridade. Aí o que aconteceu? Ele sentou com os sócios dele e eles criaram um projeto novo e uma empresa de consórcios, de venda de consórcios, que eles simplesmente conseguiram, inclusive, utilizar a carteira de clientes que eles tinham
da outra empresa, e eles começaram a alavancar, a moral da história, a empresa tá super bem, tá só crescendo, e eles fizeram uma inovação dentro do processo empresarial deles. Hoje eles têm 4, 5 empresas, se eu não me engano, alguma coisa assim, estão crescendo exponencialmente, e eles entenderam que não é o que você faz que é o teu negócio. Teu propósito não é o que você faz. O que você faz é o meio de levar o seu propósito pro planeta. Gente, quando a gente entende isso, a gente para de ficar naquela ideia rígida. Eu tenho clientes aqui que até estão voltando para se tratar comigo porque estão com crises financeiras. Aí a primeira coisa que a gente tem que olhar, mas por que você foca só nisso? A pessoa está insistindo, está batendo prego no ferro, não vai entrar o prego. Muda de negócio. Fica pegada ao negócio, porque eu sou... Não, você não é. Você é um ser humano completo, você é um ser humano inovador. Nós somos... Cara, nós somos extremamente criativos, nós somos infinitos em possibilidades, em tudo, no planeta e dentro de nós. Nós somos completos, nós não precisamos de nada nem de ninguém para poder movimentar as nossas ideias. E você ficar focado em só uma coisa, você pode estar destruindo as possibilidades de crescimento, de impacto, de propósito, de contribuição no planeta. Então, cuidado com o apego ao que você faz, cuidado ao apego à sua profissão. Ah, eu sou psicóloga. Tá, você é psicóloga, e daí? Você é psicóloga, e será que você não tem outras formas de contribuir? Inclusive, por exemplo, com a NR1 agora, várias pessoas que têm a possibilidade de ser palestrante podem aproveitar a NR1. A NR1 é um tema que depois eu posso trazer para vocês também. A NR1 é uma norma regulamentadora que agora vai obrigar, a partir de maio do ano que vem, vai obrigar as empresas a ter planos de desenvolvimento de saúde mental dentro da empresa. Então, as empresas vão ter que ter programas de desenvolvimento de saúde mental, vão ter que fazer avaliação de riscos psicossociais, abriu-se um cenário, um mercado, gente, vocês não têm noção. Para quem tem como treinar, vai treinar. Para quem, se você fizer um curso de avaliação de riscos psicossociais, não tem gente para cumprir com a demanda de tantas empresas. E vocês sabem como é que é brasileiro, vai ficar tudo para última hora. E a galera que, a hora que chegar ali, que a norma for multar as empresas, vai ficar empolvorosa. Entendeu? Então, quantas oportunidades estão aí a nossa mostra no mercado e as pessoas romantizando o propósito. O que é romantizar o propósito? É você achar que é teu propósito... Ai, meu propósito, eu trabalho com o que eu amo, sabe? E é tão maravilhoso. Aí entra numa crença, inclusive, que quase todo mundo que está aqui certamente tem, que é a crença de dinheiro e espiritualidade, dinheiro e propósito não combinam. Aí o que acontece? Se você está sentindo prazer no que você faz, você não aceita ganhar dinheiro com isso. Aí você não cuida dos bastidores do seu negócio, porque você nem sabe o que é isso. E aí você começa a não entender, porque, falaram pra mim que quando eu trabalho com o que eu amo, eu faço mais dinheiro. Eu enriqueço trabalhando com o que eu amo. Eu tô trabalhando com o que eu amo e perdi dinheiro. E tô mais pobre do que nunca. Tô com problema financeiro, tô com dívida. Por que isso acontece? Porque, além de tudo, nós temos as crenças de que dinheiro e casamento não combina. Dinheiro e propósito não combina. Dinheiro e espiritualidade não combina. Então, ou eu vou servir as pessoas com o que eu gosto, com o que eu amo, ou eu vou fazer dinheiro. Então, vocês percebem quantas coisas estão por trás, gente? E aí, não menos importante, lembrando que hoje eu tô fazendo uma tempestade de temas aqui. Depois eu vou pegar essa live junto com a Bia e nós vamos esmiuçar isso aqui, porque isso aqui dá 2 anos e meio de live toda sexta-feira, de tantos assuntos que eu tô abrindo aqui, tá? Mas eu acho que quem tá aqui comigo, gente, tá valendo a pena a gente fazer algumas reflexões nesse sentido? Abrir algumas caixinhas sobre negócios aqui? Quem tá aqui comigo, responde aí, por favor, tá? E aí a gente vai entrar também, tem mais 2 temas aqui pra gente finalizar a linha de raciocínio, tá? Delegar ou delargar. Então, quando nós ainda não estamos com uma consciência empresarial, ou a gente, de 3 uma também, ou você delarga pra alguém. O que é delargar? Ao invés de você orientar, passar a informação... Nossa, tem que falar de cultura também, meu Deus. Tá, ao invés de você passar a orientação, fazer um treinamento, orientar os seus colaboradores, por exemplo, e então ter uma parceria dos seus colaboradores, sejam terceirizados, sejam CLT, ao invés de você ter uma parceria com o seu colaborador, com a sua colaboradora, você acaba entregando, igual eu falei aquela hora. O teu negócio fica na mão da pessoa, a ponto da pessoa praticamente virar a dona do negócio. Eu tenho clientes empresárias que em vários momentos que elas estavam no pleno olho do furacão,
ou porque estava construindo sede nova, porque estava gerando caixa, porque estava fazendo transição de alguma coisa, ou até questões de casamento e filhos, contratou uma baita de uma gerente extraordinária, uma gestora muito boa, tá? Isso acontece mais do que vocês imaginam, tá, gente? Ou contratou um marketing top das galáxias, e aí a hora que viu, não sabia mais nada do que estava acontecendo na empresa. E aí a hora que a gente colocava as pecinhas no campo, a gente ia ver, a empresa não estava mais com a pessoa. Aí a gente tinha que fazer o trabalho de retomada dessa empresa. Isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? E a gente não fica imune a isso. Mesmo que a gente se desenvolva, a gente não fica imune a isso. Por que a gente não fica imune? Porque nós somos humanos, gente. E como humanos, muitas coisas vão acontecendo fora do nosso controle. Por mais que a gente esteja se tratando, fazendo nossa terapia, fazendo a mentoria, entendeu? Se desenvolvendo constantemente, a gente entra em pontos cegos. E é por isso que é importante a gente ter acompanhamento sempre, sabia? É por isso que é importante a gente estar em grupos de comunidades e mentorias em grupo também. Porque tem coisas que o próprio grupo acaba movimentando junto com a gente. Mas, então, delegar ou delargar. E outra coisa, dentro do delegar e do delargar, existe o centralizar também. Então, por exemplo, às vezes, para evitar a fadiga, porque eu não tenho nem cabeça, nem consciência sobre como eu posso ensinar, treinar a minha equipe, as pessoas certas, para eu poder passar aquela parte operacional que eu poderia passar para alguém, eu acabo pegando tudo para mim, porque fica mais fácil para eu vou evitar fadiga, eu vou pegar tudo para mim mesmo, vou fazer tudo, tá? Só que qual que é o problema disso? Até o Flávio Augusto tem falado muito isso, não saia do operacional. Então, não é que você, como empresária, não é que você vai parar de olhar o banco. Gente, isso é uma coisa que eu não abro mão de olhar o banco todos os dias. Eu faço os meus pagamentos. Ah, Paula, mas tem uma empresa com 1.500 funcionários, não é inviável fazer todos os pagamentos. Não tem problema, mas você deve se relacionar com o dinheiro da empresa, você deve se relacionar com o dinheiro, dinheiro do negócio, muito bom. Se relacionar com o dinheiro da empresa, se relacionar com o seu dinheiro, se relacionar com as suas contas. Até para você ter noção do que está acontecendo. Mesmo assim, a gente fica sem noção. Estava conversando com um empresário esses dias, ele falou assim, Paula, como eu faço operações de altíssimo valor, porque ele vende aparelhos eletrônicos, ele vende coisa... ele falou assim, esses dias eu fiz uma venda de 40 mil, a mulher depositou para mim, aí eu fiz a parte da compra, depois meu lucro, não sei o que, e é tudo digital, tudo online. Parece que eu tô fazendo um jogo. Ele falou, eu falei pra minha noiva que eu tô fazendo, parece que é um jogo. Que eu tô ali, entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. E eu não consigo mais palpar o dinheiro. Já virou um número pra mim. Falei, então, pegue dinheiro físico. É importante a gente ter dinheiro físico. Eu tava olhando aqui porque eu tenho dinheiro físico aqui comigo, né? Eu faço questão de ter dinheiro físico, pra eu olhar o dinheiro, pra eu lembrar do dinheiro. Falar, oi, dinheiro, tudo bem? Bom dia, dinheiro. Tô aqui, eu vejo você, te quero. Coloco o dinheiro no rostinho, cheiro, dinheiro. Parece bobo isso, né? Paula, o que tem a ver com empresariar isso, cuidar dos bastidores do negócio? Significa você se relacionar com presença, com todas as partes de você e do teu negócio. Olhar o dinheiro faz parte, entende? E outra coisa, o que você deve como empresário, focar a sua energia? Escreve aí. Em atividades que giram o ponteiro do negócio. O que é girar o ponteiro do negócio? E causam mais resultados, especialmente lucro. Já voltamos nisso. Atividades que giram ponteiro. Ou seja, gera lucro, gera relacionamento, gera visibilidade, gera autoridade. Tem uma frase do Johnny Martins que eu gosto muito, que ele diz assim, o mais conhecido vence o melhor. Essa frase é surreal. Por quê? Quando você gera movimento... Por que eu voltei a fazer live, inclusive? Porque quem não é visto não é lembrado. Tem muita coisa pra compartilhar, obviamente, dá pra ver, né? E também porque a gente precisa se movimentar. Quando eu fiz a palestra lá em Prudente, não sei aqui quem que viu, que eu fiz uma palestra em Prudente recentemente. Por que eu fiz aquela palestra? Sendo que eu não sou especialista em NR1. Chamei meus colegas que são... Aí a gente fez um movimento, foi super legal, cara, foi muito legal aquela palestra. Mas eu fiz aquela palestra para gerar movimento. E muitas vezes a gente precisa focar
em se movimentar para ser visto, para gerar outras soluções, para gerar mais parcerias, para gerar mais clientes, para gerar mais visibilidade, mais autoridade. E se você tá preso no operacional básico, então você tá lá, eu falei pra você, eu autorizo as minhas contas lá, minhas contas a pagar. Eu faço questão de pagar as minhas contas, tá? Só que se eu precisar, alguém vai pagar pra mim. Não é que eu vou pegar todas as informações, entendeu? Então, quando você vai construindo os bastidores do seu negócio, você tem que ir entendendo, isso você deve fazer um raio-x no teu negócio, você tem que ir entendendo o que depende de você, o que não depende de você para você delegar, ensinando, treinando para alguém fazer para você e ter pessoas, porque assim, gente, tem várias áreas dentro de um negócio que você contrata gente com valor super baixo, assim, super baixo em relação à tua hora, tá? Pra não me entenderem errado. Então, assim, quanto vale a tua hora? Talvez essa seja... Quanto vale a tua hora? Você vai contratar, você vai fazer limpeza na tua casa, você vai gastar 6 horas, 8 horas, dependendo da tua experiência que você tem, ou 4 horas que seja, para limpar a tua casa. Quanto custa contratar uma faxineira para ir na tua casa? É esse tipo de raciocínio que a gente tem que fazer na empresa. Quanto custa eu alimentar a planilha? Tá custando a minha hora. Ai, Paula, tinha uma cliente que falava assim, ah, não, mas eu adoro alimentar minhas planilhas. Tá, meu bem, mas se você tiver uma pessoa que você vai pagar R$2.500, sei lá quanto que você vai pagar para ela vai fazer isso para você. Você vai olhar a planilha, você não vai deixar de olhar a planilha, mas esse tempo que você estava ali abastecendo a planilha, você estava vendendo, você estava encontrando parceiros, você estava se mostrando no evento de networking, você estava fazendo um contato com alguém, você estava gravando um conteúdo para mostrar nas suas redes sociais. Então, o operacional que o Flávio Augusto fala, que a gente não deve sair, é desse operacional de gestão, é desse operacional de ir para o front, de gravar texto, de gravar vídeo, tem coisa que só a gente pode fazer. Agora, se você está gastando tempo com atividades que não giram o ponteiro do seu negócio, que você poderia contratar alguém que custa, que 1 hora tua paga a pessoa, imagina todas as horas que essa pessoa vai trabalhar. Entendeu? Então, calcular o custo da tua hora é muito importante. Porque a partir do momento que você olha para quanto você vale ali naquele momento, você fala, não, eu posso contratar alguém para fazer isso. E hoje, gente, nós estamos numa era onde tem vários serviços terceirizados, extraordinários, de pessoas especialistas maravilhosas, e que a gente tem um custo baixo, com um risco baixo. Por exemplo, assistentes virtuais que nós temos, o próprio marketing. Hoje nós temos pessoas extraordinárias que custam ali R$1.000, R$1.200, R$1.800, pessoas que fazem trabalho extraordinário para abastecer as planilhas, que vão colocar aqui, de repente, secretariar. Ao invés de você fazer ali o primeiro movimento, social selling, por exemplo, a pessoa que vai entrar ali no teu Instagram e vai chamar um por um, e aí vai gerar um movimento, e aí depois você... Ah, eu sou a pessoa que tem que fazer a venda. Eu, por exemplo, Paula, quem faz uma sessão diagnóstica ainda sou eu. Por quê? Porque eu ainda estou desenhando algumas coisas dentro do negócio. Então, e outra, quando eu faço uma sessão diagnóstica com a pessoa, uma reunião, para saber o que a pessoa pode fazer comigo, eu tenho um altíssimo índice de conversão. Quando uma outra pessoa vai fazer, tem um baixíssimo índice de conversão. Então, enquanto eu estou criando esse processo, enquanto eu estou desenvolvendo essa fala, enquanto eu vou treinar outras pessoas, e quem vai fazer sou eu. Mas isso é uma atividade que gira o ponteiro do negócio. Uma hora minha de reunião pode virar um contrato de 35 mil. Entendeu? Então, não faz sentido... Vocês conseguem entender o que eu tô falando aqui? Não faz sentido eu não fazer isso. Pra ficar fazendo planilha. Pra ficar editando vídeo. Eu não edito vídeo. Não sei nem como é que edita vídeo. Eu tenho uma pessoa que trabalha pra mim, que eu pago mensalmente pra ela, e ela edita os vídeos. Então, dito isso, nós vamos pro último tema aqui, que eu já me empolguei demais. Ai, que delícia, gente. Tá vindo um solzinho aqui, que tava um frio. Então, assim, ó, escreve essa expressão. Arrumar a casa antes de fazer caixa é suicídio. Ai, Paula, agora você tá de sacanagem, hein? Você tá falando de como cuidar dos bastidores do seu negócio e tá falando que não é pra arrumar a casa. Não, porque o foco é caixa. Antes de você parar pra organizar, fazer processinho,
estabelecer manual de cultura dentro do teu negócio? Pode fazer isso enquanto está caminhando? Pode. Mas não tire o olho do caixa. Primeiro progresso, depois ordem. Essa frase eu acho ela, cara, genial. Ela traduziu uma coisa que eu acreditava e as 3 vezes que eu fali foi porque eu fui arrumar a casa sem focar no caixa. Aí você para, você vai, eu vou fazer processo, eu vou cuidar dos bastidores, eu vou analisar, eu vou fazer uma auditoria na minha empresa. Aí você começa a fazer isso e para de vender. Então só vai arrumar a casa enquanto você vende, enquanto você está fazendo caixa, se você tiver estrutura para fazer as duas coisas. Mesmo assim, o crescimento exponencial dos nossos negócios acontece em alguns momentos de caos. E você colocar, claro, você não vai sair vendendo sem ter como entregar, né? Então tem que ter um mínimo ali, tem que ter um movimento ali de como que você vai entregar isso, obviamente. Tem que ter uma noção, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma estratégia por trás. Por isso que é tão importante, gente, a gente ter mentorias. E que não seja comigo, mas que você tenha mentores, que você tenha quem senta com você para poder te ajudar a pensar, para poder te ajudar a criar estratégia. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque um dos maiores gaps, vales, buracos que tem nos negócios hoje é que as pessoas não sabem vender. E aí as pessoas acabam se envolvendo com o operacional e acabam se atrapalhando, se distraindo com coisas que não são atividades geradoras de resultado financeiro exponencial. Na verdade, porque está fugindo da ilusão do que acha que é vender. Porque, inclusive, vender é uma das coisas mais lindas que existem no planeta Terra. Vou terminar essa live de hoje falando o que é vender pra mim. E aí nós temos muitos temas para trabalhar. Semana que vem estamos juntos, tá? Essas lives, elas vão ser semanais, tá bem? Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Daqui a pouco a gente vai subir pra lá e vamos tirar daqui do Instagram, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês o meu conceito de vendas. E aí tem a ver com tudo que a gente percorreu aqui, que depois nós vamos caminhar com mais calma. Olha, tem que botar um óculos de sol aqui, que delícia. Então, se você tem um porquê definido, se você entendeu por que você criou essa solução, essa empresa, esse negócio, se você resgatou aquela potente emoção que te levou a criar esse negócio, a criar esse produto, a ter a coragem de empreender, de criar uma empresa, por exemplo. A hora que você tá lá, que você volta lá naquele lugar profundo dentro de você, e você visualiza o teu futuro, e você fala, cara, é pra cá que eu tô indo, e você visualiza o impacto da sua solução no planeta, e você visualiza o quanto que você está movimentando soluções para pessoas, o quanto que você salva vidas. Gente, a gente salva muitas vidas através do nosso serviço. Você não tem noção. Mesmo que seja uma caneca, você não tem noção, tá? E nós vamos falar mais sobre isso. Quando você está munido da potência, da força da tua bagagem, da tua experiência de vida, e isso também você precisa fazer esse resgate, de olhar para sua história de vida, percorrer intensamente cada ponto de virada de chave da sua história, e você pega essa bagagem e transforma num recurso, numa força. E aí você vai lá e cria o seu produto. Nesse momento, vender se torna algo mágico. Vender se torna escreve isso, tá? Uma obrigação espiritual. Ixi, falou algo mágico e obrigação. Sim, vender é uma obrigação espiritual. Quantas pessoas estão passando mal? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão se divorciando? Quantas famílias estão acabando? Quantas pessoas estão tendo problemas que você sabe como resolver? E porque você inventou na tua cabeça, que Satanás enfiou aí na tua cabeça que vender é ruim, que vender é feio, que vender sei lá o que mais, é chato, que vender que você não sabe vender? E quantas pessoas estão morrendo porque não conhecem o que você tem para entregar? Parábola dos talentos. Você está enterrando o seu talento ao invés de multiplicar ele. Vender nada mais é do que você dar acesso às suas soluções para as pessoas que precisam ouvir o que só você tem para falar. Não vender significa enterrar o seu talento.
Não vender significa desperdiçar algo grandioso que você tem para ajudar as pessoas. Não vender significa fazer uma maldade com o planeta. Pronto, falei. E eu não tô romantizando não, tá? Não tô romantizando. Tô falando algo que é muito real e que eu entendi recentemente, inclusive. Quando você não entrega, quando você não mostra o teu produto, o teu serviço, a pessoa comprar é outra coisa, é problema dela. Se ela vai aceitar, se ela não vai aceitar, é problema dela. Talvez ela não esteja no tempo dela, talvez ela não queira investir nisso, talvez ela não queira mudar. Talvez ela não queira seu produto, seu serviço, porque ela, no fundo, ela tá com medo de mudar. Ela tá com medo de acessar isso e ser bom demais pra ela. Mas a sua responsabilidade espiritual é mostrar o que você faz. A sua responsabilidade espiritual é levar a sua solução para as pessoas. Sua responsabilidade espiritual é movimentar para que o máximo possível de pessoas tenham acesso ao que você faz, ao que você entrega, para que as pessoas possam ter a oportunidade de mudar de vida através de você. Então, não vender é um ato de maldade com o planeta. Gente, eu sei que eu me empolguei, tá? Mas eu quero deixar essa reflexão profunda. Para que você, a hora que você parar para pensar, tá, eu vou entrar aqui numa reunião de vendas, eu vou entrar aqui com um cliente, eu vou ali atender na minha loja, não sei qual é o negócio que você tem. Lembra disso. Tem algo que só eu tenho, que só o meu produto tem algo que só a minha empresa entrega, tem algo que só eu pessoalmente entrego, que é uma marca registrada espiritual. E colocar isso adiante, colocar isso pra frente, mostrar isso para as pessoas é uma responsabilidade espiritual. É um ato de responsabilidade espiritual. Gente, valeu a pena estar aqui hoje? Ah, meu Deus, agora eu vou me arrumar para ir lá pro evento. Acompanhem tudo. Vai ser massa demais esse evento. Vou passar... vão ser 2 dias aqui agora. Depois dia 15, 16 tem evento. Dia 6 tem evento. Dia 13 tem evento. Tem bastante evento aqui em São Paulo. Acompanhem tudo. Me coloquem as suas questões. Depois eu vou botar uma caixinha de perguntas aqui para vocês me trazerem os temas que vocês têm aí sobre negócios, sobre... Posso contar com vocês? E outra coisa, gente, compartilha a live. Vai lá no meu YouTube, já se inscreve no meu canal do YouTube. Nós vamos subir essa live lá, tá? E já se inscreve pra gente poder ficar pertinho por lá também. E vocês poderem seguir comigo aqui aprendendo sobre negócios, tá bom? Muito feliz de vocês todos que estiveram aqui. Não, a live não vai ficar salva. Então beijo. Tchau, bom dia. Até sexta que vem.